em verdade todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber? Eu que faz no bem. Não condenes, amparar. Deus acredita em ti. Acabou. Boa noite. Vamos fazer uma prece para a gente dar início? Mais um lembrete, um convite a respeito do nosso primeiro mini encontro da Mocidade Espírita, que será no próximo sábado, né, aqui na casa, a partir das 16 horas. Então mandem os jovens aí com idade a partir de 12 anos, né, sem limite de idade, mandem eles para cá para participar com a gente desse primeiro mini encontro nosso. Sábado agora, às 16 horas, aqui no centro. O encontro será das 16 até as 17h45, depois será servido um lanchinho aí para eles. Tá? No mesmo dia, no mesmo sábado, às 20 horas, a peça Um Amor de Renúncia, no nosso teatro aqui da Barra, né? Teatro Municipal. Às 20 horas, nós temos ainda alguns ingressos aqui na nossa biblioteca, sendo vendido a R$20 antecipado. Lá na portaria vai ser R$40. É uma adaptação da obra de Chico Xavier, né? Do livro Renúncia, do Espírito Emmanuel. Tá? Lá no Centro Cristão, eu acredito que eles ainda também devam ter alguns ingressos. Quem não adquirir aqui hoje, pode adquirir lá no Centro Cristão também, lá no Bombonato, que amanhã, sexta-feira, né, tem atividades lá. Eu não sei se ainda tem ingresso lá, tá? Então nós temos aqui ainda a R$20 hoje. Aí depois, amanhã a gente vai estar fazendo o acerto lá no teatro. E não sei se à noite ainda eles vão ter também o ingresso lá. Sexta-feira. Então fica aí o convite. E também, eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que trabalham conosco, né, que fazem parte aqui da casa. Por favor, estejam com a gente aqui amanhã, os nossos colaboradores, que amanhã nós teremos uma reunião de eleição da nova diretoria da casa para coordenar aí a nossa casa no biênio 2013-2015. Então, por favor, as pessoas que trabalham conosco aí na costura, na sopa, nas câmaras de passe, enfim, todas as nossas atividades, que esteja presente aqui amanhã às 20 horas para a gente fazer essa eleição. Tá?
E hoje nós estamos tendo o prazer de receber, para conversar com a gente um pouquinho, a Vera Moraes. Faz um tempinho que ela não vem, né? Gente, boa noite. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa, onde aqui em Barra Bonita a gente iniciou. Já vínhamos de São Paulo de uma outra casa, mas aqui foi que nós começamos nos envolver com os trabalhos espíritas e conhecer o pessoal. Então é sempre muito bom estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um sentimento que a gente não quer nem falar e faz de conta que não tem, que não existe, de tão pesado que a gente acha que é a inveja. Então, quando se fala de inveja, nossa, e normalmente quando nós nos referimos à inveja, é o outro sempre que é invejoso. Nós jamais alimentamos nos nossos corações a inveja, porque realmente um sentimento muito dissimulado dentro da sociedade. Sutilmente comentado, mas não sei por que um pouco assustador. Então, a gente resolveu exatamente fazer um estudo sobre este sentimento que acaba nos trazendo muitos agravos espirituais e físicos também, porque todo invejoso carrega consigo um mal-estar muito grande. Então, fomos estudar e pegamos o livro dos Espíritos, na questão 811, Kardec pergunta aos espíritos superiores se já existiu ou se é possível existir igualdade total das riquezas. E os espíritos superiores disseram que não, nunca existiu, e que nem é possível, porque a isso se opõe, disseram os espíritos superiores, a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que seria isso? Eles quiseram dizer o seguinte, a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, nós somos semelhantes, temos algumas características da raça humana, vamos assim dizer, mas em essência nós somos completamente diferentes. Porque fomos criados pelo Criador em momentos diferentes, fizemos caminhadas diferentes, reencarnamos vezes diferentes uns dos outros. Em cada reencarnação aprendemos algumas coisas, nos comprometemos com outras que teriam que ser aprendidas em outras encarnações. Então, cada um é um universo, não somos iguais. Temos algumas características da raça humana, mas em essência, cada um é um universo, cada um tem a sua história única. Nenhuma mãe é igual ao seu filho, não existe, cada um é um. Olha, existe uma passagem do Evangelho que diz assim, que o corpo vem do corpo, o espírito não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, até os nossos filhos, nós não sabemos quem são, de onde vieram, para onde irão, e qual é a ligação que eles têm, e o que eles aprenderam, e o que eles terão ainda que aprender. Então, como é possível que haja uma igualdade em tudo? Mas a incompreensão humana, que é a falta de amadurecimento espiritual, faz com que nós, os humanos, passemos a nos catalogar, a nos rotularmos. Nós começamos a rotular. Então nós rotulamos as crenças religiosas, as diferenças sexuais, os gostos e costumes de um povo. Nós catalogamos até o que é sucesso, o que é fracasso. Nós catalogamos o que é normal, o que é anormal, dentro da nossa visão de espíritos ainda extremamente infantis. E nesse catalogar surge a comparação. Claro, se eu estou dizendo que este é certo, aquele está errado, eu estou fazendo comparação. Então, a imaturidade espiritual
faz com que passemos a nos rotular. Através dos rótulos que nós mesmos vamos dando, nós passamos as comparações. E dentro das comparações, nós acabamos alimentando um sentimento que é fruto do egoísmo, que é a inveja. Porque se eu começo a me comparar, é inconsciente até, mas é lógico que na comparação eu quero estar melhor. Pode ser até inconsciente, mas eu estou sempre tentando ser melhor. E nesse tentar ser melhor, acaba se sobressaindo o sentimento da inveja. A inveja o que é? É o sentimento de quem quer ter ou ser aquilo que o outro tem ou é. Se nós não tomarmos cuidado, passa a ser algo crônico na nossa vida. Nós passamos o tempo inteiro nos comparando e querendo ter ou ser o que o outro é. É assim o tipo de uma cobiça, de um desgosto na constatação do que nós julgamos que o outro é. Então nós nos incomodamos se achamos que ele é mais feliz, que ele tem mais coisas do que eu, quando na realidade, na comparação, eu digo, eu deveria ter as coisas que ele tem, e aquela cobiça passa a me incomodar. E como nós dissemos agora há pouco, a inveja é um derivado direto do orgulho, que é filho direto do egoísmo. O que é orgulho? É o sentimento, é o estado de espírito de quem quer ter, ser e criar. E dói na alma do orgulhoso alguém tendo, sendo ou criando. Então aquele incômodo passa a fazer, ele começa a invejar, se sentir mal perante o que o outro tem, criou ou é. E aí, olha, vocês percebem como um sentimento vai trazendo outro. Aí, esse sentimento, a comparação que despertou a inveja, que é parente do egoísmo e parente do orgulho, faz com que a pessoa que é extremamente orgulhosa e que está alimentando a inveja, parta para a maledicência. Porque aí eu começo a me incomodar tanto com aquilo que eu acho que o outro tem, que o outro é melhor do que eu passo a denegri-lo através da maledicência. Então é um mecanismo de defesa. Já que eu não vou conseguir, isso tudo dentro da nossa mente, já que eu não vou conseguir chegar aonde ele está, na maledicência eu vou denegrir a imagem dele e trago ele onde eu estou. Então, essas comparações que nós fazemos constantemente é horrível, porque é impossível e frustrante. Nós nunca seremos iguais. Cada um tem a sua história. Cada um, vamos assim dizer, é grande, muito grande, na sua, às vezes, pequena e anônima história. Porque nós fomos criados, todos criados por Deus, vivendo a nossa vida rumo à luz e tendo, através das encarnações, a oportunidade de desenvolver os potenciais, todos os nossos potenciais, que são impossíveis de serem desenvolvidos em uma só vida. Não dá. É um engano muito grande nosso, causado pela nossa imaturidade espiritual, basearmos toda a nossa vida e toda a nossa história nas comparações. E o invejoso, ele sofre muito. Ele sofre e ele não se dá conta de que aquilo é inveja. Ele começa a se incomodar, ele começa a se voltar até contra Deus, porque ele começa a achar que Deus olhou só para o outro, deu a vida do outro. Presta atenção como nós fazemos. Nós constantemente achamos que a vida do outro é melhor. Por quê? Porque nós estamos comparando. Se nós assumíssemos a nossa filiação divina, se eu sou filho de Deus, fazendo o meu caminho, tendo que aprender algumas leis do universo, respondendo através da lei de causa e efeito por alguns desenganos do passado, mas aos poucos desenvolvendo toda a minha potencialidade, eu não vou querer saber se a vida do outro é melhor ou não. Eu vou dizer assim, ele tem a vida dele e eu tenho a minha vida. Tem um livro do Hamed,
Dores da Alma, que eu acho que todos nós deveríamos ter. Porque ele é um tratado de psicologia. Nesse livro Dores da Alma, ele vai nos dando direcionamento para que nós possamos entender como nós somos e o que nós alimentamos sem nos darmos conta. Porque a gente sempre também na comparação diz, fulano é orgulhoso, fulano é invejoso, fulano é mesquinho, mas eu? Por que eu estou o tempo inteiro me preocupando com o que o outro é? Mas e eu? Então, nesse livro Dores da Alma, ele vai nos fazendo com que a gente volte para a gente mesmo e diz, poxa vida, e não é que eu alimento isso, então esse sentimento que eu alimento é por causa desse outro sentimento, então eu tenho que dar um jeito de me livrar disso pelo outro, não por mim. Para que eu possa viver em paz. Porque nós temos muito hábito de sempre achar que todo o mal-estar que eu tenho é porque ela me causou. Não, ela me causou mal-estar, não. Ela provocou em mim alguma coisa que está dentro de mim. Porque se eu estou bem resolvida com tudo, eu estou na serenidade, nada do que ela me fizer vai me abalar, vai me incomodar. Então, quando nós temos assim, alguma coisa que nos incomoda muito, ou alguém que nos incomoda muito, nós não temos que ficar vigiando a vida do outro, porque quando Jesus disse vigiar e orar, ele disse vigiar você mesmo, não é vigiar a vida do outro. Nossa, fulano de tal me incomoda tanto, mas o que tem nele que me incomoda? Não, o que tem em você que ele te incomoda tanto? Ele está simplesmente jogando para você aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você alimenta. Então esse livro, Dores da Alma, ele vai, assim, o livro inteiro, como todos os livros de Hamed, são baseados no livro dos Espíritos, nas perguntas do livro dos Espíritos e também em passagens evangélicas. Só que aí ele vai interpretando ainda mais aquilo que os Espíritos superiores disseram e aquilo que Jesus disse através do Evangelho. É uma joia. Todos deveriam ter. Chama-se Dores da Alma. E foi nesse livro Dores da Alma que a gente fez a pesquisa para poder falar sobre, fez o estudo e a pesquisa para falar sobre a inveja. Então, ele diz assim, que a inveja também é um mecanismo de defesa. Então, eu não quero assumir a minha vida. Eu não quero prestar atenção em quem eu sou. Eu não quero ver os potenciais que eu tenho e aqueles que eu deveria desenvolver. Então, o que eu faço? Eu acuso, censuro e olho a vida do outro. E, enquanto isso, eu distraio a minha mente. Ao invés de eu olhar para mim e saber quem eu sou, eu vou me incomodar com a vida do outro e ficar o tempo inteiro prestando atenção nele. E, enquanto isso, eu fico na comodidade. Comigo está tudo bem. Outra coisa que ele diz, que a inveja é uma autorrejeição. Olha, o dia que eu li isso, eu fiquei assim, pasma. Porque quando eu não me aceito, eu não vejo nenhum potencial em mim. Eu sou nada. Eu não tenho coisíssima nenhuma. Então, eu tenho medo de agir, de falar, de pensar, de me vestir, de me colocar. Eu não deslancho. Então eu vou buscar fora aquilo que está dentro de mim. Então eu quero trazer para a minha vida o padrão de vida do outro. Olha que interessante. E depois eu me preocupo muito com a opinião dos outros. Os outros precisam estar sempre me apoiando, ou eu tenho que convencê-los da minha verdade. Então é verdade, se eu me rejeito, lógico que tudo que eu vejo perto de mim, eu vou julgar melhor. E é claro que se eu não reconheço os meus potenciais e não reconheço que cada um tem a sua história, aquilo vai me trazer, vou viver com minha alma numa mágoa, num desequilíbrio total. E eu acho que nós estamos perdendo muito tempo apesar de todo o aprendizado que a doutrina espírita nos dá, nós temos perdido muito tempo, nós ficamos na nossa periferia.
Nós não vamos fundo sobre nós mesmos. E o Espírito arrumou uma desculpa fantástica, que é o obsessor. Então ele não vê que ele está se obsediando, porque ele não se reconhece como filho de Deus, não sabe que ele tem potenciais infinitos e divinos, porque é filho de Deus, não sabe que ele tem a história dele para viver, e que se ele está vivendo nas comparações, se auto-rejeitando, ele não está se amando, ele vai sofrer. Então ele diz, é o obsessor. E nós não podemos esquecer, companheiros, que o obsessor é nosso convidado. Ninguém que está no processo obsessivo está porque o obsessor disse, eu vou obsediar. Não, nós deixamos, através dos sentimentos que nós alimentamos. Por isso, o vigiai e orai que Jesus pediu. E ainda Hamed diz que existem alguns sintomas da inveja que são interiorizados e dissimulados. Por exemplo, as rivalidades, os antagonismos, as hostilidades que nós temos. Sabe aquelas perseguições gratuitas que nós fazemos para alguém? Então eu sei que agora todo mundo vai se lembrar que foi perseguido. Nós nunca perseguimos ninguém. Aliás, essa palestra é para alguém que não está aqui. A gente não é assim? Quando você lê um livro, você diz, nossa, fulano de tal. Porque como eu quase não ouço, é mais lento, eu digo, olha, fulano, preciso dar essa página para o fulano ler. Bom, então eu sei que não é para ninguém que está aqui, mas a gente já aproveita ver para quem é e conta para ajudar. Então, sabe aquelas perseguições? Você se implica com alguém, a pessoa não pode respirar que você quer destruir. Sabe? A perseguição gratuita. Aí me fez lembrar a história da cobra e do vagalume, que acho que todo mundo já conhece, porque depois que existe a internet, não precisava existir ninguém aqui para ficar falando, porque vocês já leram tudo. Aí tem a história do vagalume e da cobra, que a cobra perseguiu o vagalume. E o vagalume fugia. Fugiu um dia, fugiu dois, fugiu três. Aí ele se cansou, ele parou, virou para o vagalume, para a cobra e disse assim, posso te fazer 3 perguntas? Aí a cobra disse, olha, eu não costumo abrir precedente, não costumo deixar aqueles que serão devorados por mim falarem, mas hoje vou abrir um precedente. Pode perguntar. Aí o vagalume perguntou assim, eu te fiz alguma coisa? Não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Também não. Então por que você quer me devorar? Porque o teu brilho me incomoda. Eu sei que nós achamos um monte de cobra e nós somos os vagalumes. Mas seria bom de vez em quando a gente parar, se avaliar. É um benefício nosso eu saber quem eu sou, não o que o outro é. Sabe, eu sei, é muito comum, principalmente para quem fica falando aqui na frente, as pessoas que ficam prestando atenção na nossa vida. Aí você viu o que ela fez? Ela tomou cerveja. Você viu o problema dela, ela vai ter que responder por isso. Você viu a roupa que ela estava? O problema dela. Eu vou ver, eu tomei cerveja, me fiz mal por alguma coisa. A minha roupa, eu não posso ficar me preocupando o tempo inteiro com a vida do outro. Então, é isso que nessa história da cobra e do vagalume. Muitas vezes, e que a gente se implica, se preocupa, arruma 500 mil desculpas para destruir o outro, porque até através destruir não, mas a maledicência destrói, arruma um jeito, simplesmente porque o outro existe. E você talvez veja nele potenciais que você às vezes até tem mais, mas como você se auto-rejeita, na comparação, você se sente para trás e se incomoda. Outra coisa que ele diz que é uma característica da inveja interiorizada e dissimulada, o pedantismo. Sabe aquele assim, eu sou muito chique, só vou em lugares chique, só me misturo com gente chique. É complexo de inferioridade. Mas ele se faz o superior para, de alguma maneira, tentar dissimular como na realidade ele se sente. Senão ele é tranquilo, ele vai em qualquer lugar, ele está em qualquer lugar, independente do que julga, do que a sociedade catalogou como chique ou não chique. Então, diz Hamed, no seu livro Dores da Alma, que
O pedante, normalmente, guarda lá dentro a inveja. Outra coisa que ele diz assim, essas animações competitivas que chegam às raias da loucura. Então vamos jogar baralho? Vamos jogar baralho. Está todo mundo jogando baralho. Quando um vê que está perdendo, mas vira uma confusão, joga o baralho fora, joga briga na mesa, você roubou. Ele não entende que aquela hora era o momento do outro, que o outro se saiu melhor do que ele. É negativo isso. A gente não pensa. Gente, olha, a gente está conversando aqui, nós estamos conversando. Não estamos dizendo que eu não sou e que todos são. Não, são algumas dicas para o nosso bem viver. De repente a gente está amargando esse sentimento de inveja desde que nasceu, sofrendo, e não sabe, não percebeu. É bom você detectar, para você poder trabalhar isso em você. Outra coisa, necessidade de prestígio e de aparecer, que tem em muitos setores da sociedade, na política, no esporte, no setor religioso, em qualquer lugar. A pessoa sempre tem que estar mandando. Aquela inconscientemente a vontade de dominar, aquela se sentir onipotente. Ele precisa estar mandando, ele precisa estar sempre em evidência, ele precisa ter prestígio para camuflar o complexo de inferioridade que ele alimenta desde tenra idade, quando ele já alimentava o sentimento da inveja. Olha como nós nem gostamos de falar sobre ela. E olha, ela descoberta em cada um de nós. Olha, gente, eu vou falar uma coisa que na outra palestra eu esqueci, mas já falei um tempo atrás. Eu descobri que eu era invejosa, sabe quando? Quando eu odiava a Hebe Camargo, mas eu queria assistir a Hebe Camargo. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu falei assim, que Deus a tenha, né? Eu já estava no mundo espiritual. Na época que eu contei isso a primeira vez, ela estava aí. Eu queria assistir para ficar xingando. Essa mulher, essa perua, e não sei o quê. Aí um dia, eu falei, gente, peraí, não está certo, eu enlouqueci. Se essa mulher me faz tanto mal, por que eu não consigo tirar o olho do programa? Claro, porque eu queria ser ela. Só isso. Eu queria ser a perua que estava cheia da grana e aparecendo para o Brasil inteiro e viajando o mundo inteiro. Só isso era. Ah, quando eu descobri, era só isso. Olha, e aquilo me torturou. Primeiro me torturava porque ela me fazia mal. Depois, quando eu dei uma avançadinha na minha evolução, comecei a falar, não está combinando. Faz mal, mas te assistir. Então aí eu comecei a me preocupar. Agora é coisa de doido mesmo, né? Então foi aí que eu percebi, falei, então eu tenho que estar atenta. Eu tenho que prestar atenção em mim. Quando isso se manifesta. E o que fazer? Porque quando você sente inveja de alguém, quando alguém te incomoda porque você vê nele potenciais que você julga não ter, é mal para você, não para ele. Às vezes ele nem sabe. Você acha que a Hebe Camargo sabia que eu existia? Então, o mal era para mim, não para ela. E isso em qualquer situação. Às vezes você tem um colega de trabalho, você tem um ódio, uma inveja dele, você acha que ele tem tudo aquilo que você gostaria de ter. Se você não for falar mal dele pro chefe, você não vai atrapalhar ele em nada. Agora, quem que vai ficar com aquilo horrível por dentro? Quantas pessoas, muitas vezes, companheiros, é muito sério, a gente prejudicou simplesmente porque tinha inveja da pessoa e não sabia. E arrumou alguma coisa de ruim dentro daquela pessoa para poder denegrir a imagem dela. Quando, na realidade, era o julgamento, era o meu catalogar. Eu estava catalogando ela melhor do que eu e eu não aceitava. Na realidade, companheiros, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está no seu grau evolutivo, está no seu entendimento, no seu momento espiritual. Por isso que é importante, não existe nada de errado em nós admirarmos os feitos das pessoas. Nós acharmos bonito, admirarmos realmente o que a pessoa faz, admirarmos a inteligência dela. E naquele admirar dizer, poxa, eu também posso desenvolver os meus potenciais. O que eu não posso é querer tomar para mim o padrão de vida dela. Ela é ela, na história dela, no momento espiritual dela. Eu posso admirar e devo admirar. E nesta admiração, desenvolver os meus potenciais. Me preocupar com os meus potenciais.
é importante, por isso que toda vez que se entra para a doutrina espírita, nós ouvimos falar na reforma íntima. A reforma íntima é o segundo passo depois do autoconhecimento, que Sócrates já falava, e não é frase dele, ele leu num templo grego, conhece-te a ti mesmo. É de um outro grande filósofo, que no momento eu não me lembro o nome. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, como eu vou me reformar intimamente se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei onde estão pegando as minhas dificuldades morais? Eu tenho que ter coragem de olhar para mim mesmo e dizer, eu sou isso, 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 mas me amando, não me desprezando. Eu sou filha de Deus, eu tenho isso, isso, isso para resolver, e Deus me ama tanto que me deu essa reencarnação para eu começar. Não é você sair daqui com baixa estima. Não, é agradecer a Jesus a oportunidade que nós estamos tendo, através do Evangelho, através de toda a codificação de Kardec, de buscarmos a nós mesmos, o nosso interior, e dizer, poxa, tanta coisa me incomoda, que sentimento eu carrego, que sempre eu estou incomodada assim, sempre uma tristeza, uma mágoa, alguma coisa que tira o brilho da minha vida. Não é esse, não é aquele. Eu sei que para quem tem marido vai dizer que é o marido. Mas eu não tenho marido e tem dia que eu acordo assim mesmo. Então, é de cada um. Né? Não, porque quando a gente acorda mal, a mulher diz assim, meu marido, o culpado. Ai, se não fosse ele, estava tudo bem. Não é ele, não, porque ele vai fazer com você, assim como a esposa vai fazer com o marido, aquilo que já está dentro dele. Não é você, olha, essa pessoa me tira do sério. Claro, porque você é intolerante. Então qualquer um te tira do sério, não é o outro. Porque se você tem um equilíbrio, o outro fala, acontece, revira e você continua na sua. Então, a importância do autoconhecimento para a reforma íntima. E aí você diz, e como tudo isso? Quem procurar? O que procurar? Jesus. Estudar Jesus. Buscar Jesus. Fazer de Jesus o nosso grande amigo e companheiro. Ele não disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esses sentimentos que nós carregamos nos deixa cansado, nos oprime, e está Ele com o seu evangelho de luz, a herança bendita que Ele deixou a cada um de nós. Ele disse, ele era conhecedor profundo das almas que Ele ia amparar. Tanto que Ele disse, nosso Pai que está no céu. Então, todos somos filhos de Deus. Ele não disse o pai dela, o pai dele ou o meu pai. Ele disse o nosso, de todos nós. Somos filhos de Deus. Fomos criados com amor. No momento, será que nós já paramos para pensar que no momento em que nós fomos criados, existia uma força amorosa incompreensível para o nosso entendimento espiritual? Depois ele disse, sois luzes. Existe luz dentro de cada um de nós. E como fazer essa luz resplandecer? Através do autoconhecimento que me levará para a reforma íntima. Vigiai e orai, também porque Ele nos conhecia. Ele sabia quantas vezes nós íamos vacilar, quantas vezes nós íamos tropeçar e cair. Vigiem, vigiem. Estão se sentindo fracos? Orem. Orem para buscar a saída desses emaranhados, desse labirinto que cada um de nós, mesmo pelo nosso pouco entendimento espiritual, nos envolvemos. Jesus ainda disse, que é o que nos diferencia, mais ainda, cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cada um recebe de acordo com aquilo que fez, com aquilo que terá que fazer. Cada um de nós está vivendo, está colhendo frutos de outras vidas, ou desta mesmo. E estamos nos preparando, neste momento, com uma nova plantação, que nós iremos colher mais para frente. Ele disse, a cada um, segundo as suas obras. Jesus disse tudo. Se nós levarmos a sério os ensinamentos dele, mas de verdade, se nós fizermos do Evangelho de Jesus o nosso livro de cabeceira, que seja para ler 3 linhas por dia, ou por semana, mas levar a sério, avaliar e comparar
o que está falando o Evangelho com o que nós estamos sentindo dentro do nosso peito, nós vamos conseguir avançar muito nessa encarnação. Nós vamos conseguir a paz, a tranquilidade, aquela harmonia que tanto desejamos, que nós mesmos, pelos sentimentos que nós... olha, quem é mais evoluído até sofre menos. Sofre menos. Quem tem entendimento espiritual sofre tudo. Todas as agruras, as adversidades, as agruras da vida, traz menos sofrimento. Quanto menos conhecimento nós temos, quanto menos avanço espiritual, maior é o nosso sofrimento. E Jesus está aí para fazer com que a gente avance, com que a gente se conheça, se harmonize e viva bem, em paz, apesar de tudo. E o máximo que Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Aí que está o ti. Então, eu tenho que me amar. Eu tenho que saber, olha, tá lá, fui invejosa, fui orgulhosa, fui maledicente, fui isso, foi aquilo. Mas eu tenho que me amar porque eu sou filha de Deus e Deus me ama. Ele lamenta os sentimentos negativos que eu carrego porque eu sofro, mas Ele me ama. Então eu tenho que me aceitar e saber que eu vou ter que me modificar se eu quero paz. E outra, se eu me rejeito, como nós vimos que, segundo Hamed, que a autorrejeição, a inveja também é uma autorrejeição, se eu me rejeito, eu não me amo. E se eu não me amo, como amar o meu próximo? Companheiros, nós temos tido a bênção de aprendermos o Evangelho de Jesus com todos os seus esclarecimentos, claro, límpido, para que nós possamos seguir essa estrada de luz e alcançar as mãos de Jesus que nos espera há milhões de anos. Porque além do Evangelho que nós temos como seguir, Kardec, através dos espíritos superiores, nos trouxe maiores esclarecimentos ainda. E ainda não nos abandonaram, foram permitindo que outros irmãos nossos viessem e, através da psicografia, fosse até atualizando o Evangelho para a gente poder entender melhor qual é o caminho interior que temos que fazer para podermos estar próximo de Jesus. Que nós possamos sair daqui felizes pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos em nome do amor, numa noite em que poderíamos estar em casa com familiares, na televisão, na novela, que é importante, né, para quem gosta, mas estamos aqui. E nós temos então que agradecer muito a Jesus, que não nos desampara a hora nenhuma, que continua mantendo a sua promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. E sairmos felizes pelo amor de Deus, nosso Pai que nos criou, de Jesus, que é o nosso grande tutor, felizes porque temos amigos espirituais que insistiram para que estivéssemos aqui. E felizes pela oportunidade, a bendita oportunidade da reencarnação. Que Jesus possa ser sempre o nosso grande mestre, o nosso grande amigo, o nosso grande companheiro. Muita paz a todos e uma boa noite.